Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, pessoal? Quem nos fala aqui mais uma vez, o irmão Diego Isidório, pessoal. Hoje eu vou fazer uma introdução bem rápida, que a gente vai continuar com a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa linda Bíblia aqui, que a gente vai ler ela toda. Vídeo número 1, eu falei aí sobre o livro de Gênesis, né? Que significa Gênesis, a palavra significa o começo de todas as coisas. Gênesis foi escrita por Moisés, né? Aquele Moisés que abriu o Mar Vermelho, aquele Moisés que conduziu o povo pelo deserto até a terra prometida que Deus prometeu. O povo que ficou 400 anos escravo, né? E Deus preparou aí um libertador, assim como Ele fez comigo e com você, que estávamos presos no pecado, pecando, escravos do pecado. Jesus proveu um libertador. Jeová proveu um libertador, seu Filho Jesus Cristo, que nos liberta de todo pecado, nos perdoa de todo pecado. Hoje a gente vai ler a introdução de Mateus, né? O primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus significa presente de Deus, pessoal. Mateus foi um discípulo escolhido por Jesus. Jesus viu Mateus lá em Roma. Ele era um coletor de impostos do Império Romano. Mateus, ele era um coletor de impostos, ou seja, ele era um homem que ele tinha muito dinheiro. E ele deixou tudo para seguir Jesus. Jesus olhou para Mateus e falou: Mateus, segue-me. E Mateus não pensou duas vezes, abandonou seu posto, deixou todo o dinheiro, toda a riqueza para trás. E Jesus chama você também, para você deixar tudo que desagrada a Deus, tudo que te atrapalha de aproximar de Jesus, né? Mateus, ele trocou as riquezas da terra pelas riquezas do céu, né? Que é um dos ensinamentos de Jesus. Jesus falou assim: não buscai riquezas na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas primeiro, antes buscai, né? Antes buscai riquezas no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não corrói, a traça não come, o ladrão não rouba. Então talvez, se você está aqui nesse vídeo, Deus quer que você abandone muitas práticas, né? Talvez como Mateus, ele roubava dinheiro do povo, né? Ele coletava impostos e também pegava para ele, né? Então ele era um ladrão. Ele crescia a sua fortuna, tirava o seu dia a dia e o seu sustento para se enriquecer, prejudicando as pessoas. Então, Deus chama você a deixar coisas que prejudicam as pessoas. Amém? Deixar para trás, deixar para lá esse negócio de buscar riqueza em primeiro lugar. Jesus falou: buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, pessoal, essa Bíblia de Estudo Pentecostal, hoje um professor meu, professor Antônio, de inglês, perguntou para mim, lá na barbearia, sobre essa Bíblia, se tem diferença da Bíblia normal. Ela tem uma diferença, que ela tem estudos, né? Durante a Bíblia, sim, às vezes tem uma página a mais sobre um estudo de algum tema, e também no rodapé tem algumas explicações a mais, né? De alguma palavra ou de alguma situação, tem a mais, coisas a mais, assim. Mas a Bíblia mesmo não tem nada de diferente, né? Ela é da revista Almeida, né?
Então vamos lá, pessoal. Eu vou ler hoje a introdução, falar um pouco sobre o livro de Mateus, beleza? Vocês vão ouvindo aí. Antes de mais nada, deixa aí um like para fortalecer o canal, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus familiares, os seus amigos, nos grupos, né? Não custa nada você pegar e jogar lá no status do WhatsApp, os seus contatos todos vão ver o vídeo, né? E quem sabe não é mais uma alma ganha para Jesus, para o reino de Deus, através de um compartilhamento, né? Vamos lá? Fazer uma pequena oração aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estás no céu, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o santo nome do Senhor, meu Pai. Tu és bom, meu Deus, tua misericórdia dura para sempre. Precisamos de ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ouça a nossa oração. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Papai, pelo alimento, pelo pão de cada dia, pela saúde, Pai. Por tudo, pela sua proteção. Te agradecemos que o Senhor nos amou enviando Jesus Cristo para morrer numa cruz, para receber o castigo que nós merecemos. Jesus já levou no nosso lugar e hoje Ele nos dá paz. Hoje Ele nos dá acesso ao Senhor e salvação mediante a fé no seu sacrifício. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está ouvindo a Tua palavra nesse momento. Pai. Abençoa ela em tudo, nas suas necessidades, Pai. Seja financeira, seja espiritual, seja na saúde ou sentimental. Abençoa, Pai. Abre as portas, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, abra o nosso entendimento para que a gente guarde a palavra no nosso coração e pratique, Pai. Em nome de Jesus. Toda honra, glória e louvor seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim te pedimos essas bênçãos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Vamos aí à apresentação do Evangelho de Mateus. Mateus, o esboço de todo o livro, vai falar o seguinte, a apresentação do Messias, a linhagem judaica de Jesus, seu nascimento e fuga para o Egito, o predito precursor do Messias, o batismo do Messias, a tentação do Messias, o ministério de Jesus na Galileia e arredores, resumo do ministério inicial na Galileia, sermão sobre o discipulado ao reino de Deus, a narrativa 1, que são sinais miraculosos do reino de Deus. Depois vamos ver o sermão da proclamação do reino. Depois narrativa 2, que fala sobre a presença do reino de Deus. Depois teremos o sermão sobre os mistérios do reino de Deus. Depois teremos a narrativa 3, oposição ao reino de Deus. Teremos também o sermão sobre o crente como membro do reino de Deus. Depois teremos o auge do ministério messiânico de Jesus na Judéia, na Pérea e em Jerusalém. Depois vamos ver a viagem de Jesus a Jerusalém. Depois a última semana de Jesus em Jerusalém. Depois a entrada triunfal de Jesus e purificação do templo. Depois disputas com os judeus. Depois censura aos escribas e fariseus. Depois sermão do Monte das Oliveiras sobre o futuro do reino de Deus. Depois a trama para matar Jesus. Depois a última Páscoa. Em seguida Getsemane. Em seguida a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus. Depois a prisão. Em seguida o julgamento. Depois a crucificação e o sepultamento de Jesus. Para finalizar, a ressurreição de Jesus, a gloriosa descoberta das mulheres, falsas testemunhas
e, por fim, a ordem do Senhor ressurreto aos seus discípulos. O autor desse livro de Mateus é o próprio apóstolo Mateus. E o tema do livro de Mateus é Jesus, o Messias e Rei. A data que foi escrita o livro de Mateus foi cerca do ano 60 depois de Cristo. Bom, vamos lá. Considerações preliminares. É muito apropriado que dentre os evangelhos este seja o primeiro, servindo assim de introdução ao Novo Testamento e a Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Embora o autor não apareça identificado por nome no texto bíblico, o testemunho unânime de todos os antigos pais da igreja, a partir de cerca do ano de 130 depois de Cristo, é que este evangelho foi escrito por Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus. Enquanto que o evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos. Ver a introdução do evangelho de Marcos futuramente. E o evangelho de Lucas foi escrito para Teófilo e demais crentes gentios, que vamos ver também na futura introdução do livro de Lucas. O Evangelho segundo Mateus foi escrito para os crentes judaicos. A origem judaica deste Evangelho se sobressai de muitas maneiras. Por exemplo, ponto número 1. Ele apoia-se na revelação, promessas e profecias do Antigo Testamento, para comprovar que Jesus era o Messias de há muito tempo esperado. Ponto número 2. Faz a linhagem de Jesus retroceder até Abraão e declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi. Ponto número 4. Usa preferencialmente a terminologia judaica como reino dos céus, um sinônimo de reino de Deus, por causa da reverente relutância dos judeus quanto a pronunciarem literalmente o nome de Deus. Ponto número 5. Faz referências a costumes judaicos sem maiores explicações. Prática essa diferente dos demais evangelhos. Este evangelho, porém, não é exclusivamente judaico, assim como a mensagem do próprio Jesus. O evangelho segundo Mateus visava, em última análise, a igreja inteira, revelando fielmente o escopo universal do evangelho. A data e o local onde este evangelho foi escrito são incertos. Há, no entanto, bons motivos para crer que Mateus escreveu antes do ano 70 depois de Cristo, estando ele lá na Palestina ou em Antioquia da Síria. Certos eruditos bíblicos creem que Mateus foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Outros atribuem essa primazia ao evangelho segundo Marcos. Agora vamos entender o propósito desse evangelho de Mateus. Qual o propósito desse evangelho? Mateus ele escreveu este evangelho para prover seus leitores de um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular. Mateus viu Jesus, viu milagres, viu muitas coisas.
Ele esteve com Jesus. Segundo, Mateus escreveu esse evangelho em segundo motivo para assegurar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, esperado desde o remoto passado, predito pelos profetas do Antigo Testamento. O terceiro motivo de Mateus ter escrito este livro foi para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. Mateus deixa claro para seus leitores que Israel, na sua maioria, rejeitou Jesus e o seu reino e se recusou a crer nele, por ter ele vindo como um Messias espiritual e não ter vindo como um político. E também que somente no fim da presente era é que Jesus virá em glória como o Rei dos Reis para julgar e governar as nações. Vamos agora para uma visão panorâmica, desse Evangelho de Mateus. Mateus apresenta Jesus como o cumprimento da esperança profética de Israel. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, a saber, uma delas é o modo como Jesus nasceu, o lugar do seu nascimento, estava tudo predito lá no Antigo Testamento. O seu regresso é outra profecia, o seu regresso do Egito, a sua residência em Nazaré, como aquele para o qual estava predito um precursor messiânico. Também o território principal do seu ministério público, o seu ministério de cura, tudo isso estava predito lá no Antigo Testamento pelos profetas. O seu ministério de cura, também foi predito a sua missão como servo de Deus, também os seus ensinos por parábolas, também a sua entrada triunfal em Jerusalém já foi predita, sua prisão já foi predita. Os capítulos do 5 ao 25 registram 5 principais sermões e 5 principais narrativas de Jesus em torno dos seus atos poderosos como Messias. Os 5 principais sermões são: primeiro, o Sermão da Montanha; segundo, instruções para os proclamadores itinerantes do reino de Deus; terceiro, as parábolas a respeito do reino de Deus; quarto, o caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor; e quinto, o Sermão do Monte das Oliveiras a respeito do fim dos tempos. As 5 principais narrativas deste evangelho são 5 principais narrativas. Primeira, Jesus efetua obras poderosas em testemunho da realidade do seu reino. Segundo, Jesus demonstra mais profundamente a presença do reino. Terceiro, a proclamação do reino provoca oposição diversa. Quarto, a viagem de Jesus a Jerusalém e a sua última semana ali. E quinto, a prisão, crucificação e ressurreição de Jesus dentre os mortos. Os 3 últimos versículos deste evangelho registram a grande comissão de Jesus a seus discípulos. Agora vamos para o último ponto aqui dessa explicação sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Características especiais deste livro de Mateus. Quais são as características especiais que só tem aqui? São 7
características principais deste Evangelho de Mateus. Vamos lá. Primeira característica especial. O livro de Mateus é o mais judaico dos 4 evangelhos. Segundo, o livro de Mateus contém a exposição mais sistemática, parte por parte, dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. Isto levou a igreja no século II depois de Cristo a usá-lo, esse evangelho, intensamente na instrução dos novos convertidos. Terceiro, o livro de Mateus contém os 5 sermões principais já mencionados e contém os textos mais extensos dos evangelhos sobre o ensino de Jesus durante seu ministério na Galileia, e quanto também a escatologia, que são as últimas coisas a acontecer na humanidade. Quarto ponto aí, quarta característica especial do livro de Mateus. Este evangelho, de modo específico, identifica eventos da vida de Jesus como sendo cumprimento do Antigo Testamento, com mais frequência do que qualquer outro livro no Novo Testamento. Quinta característica especial do livro de Mateus é que aqui no livro de Mateus, menciona o reino dos céus, que é o reino de Deus, 2 vezes mais que qualquer outro evangelho. Sexta característica especial do livro de Mateus é que Mateus destaca os padrões de retidão do reino de Deus. Também destaca o poder divino, ora em operação no reino, o poder divino sobre o pecado, o poder divino sobre as doenças, sobre os demônios e o poder divino sobre a morte. Também o triunfo futuro do reino, na vitória final de Cristo, lá no final dos tempos. E a sétima e última característica especial do livro de Mateus é que Mateus é o único evangelho que menciona a igreja como uma entidade futura pertencente a Jesus Cristo. Lá em Mateus 16:18 e Mateus 18:17. Amém e glórias a Deus. Finalizamos aqui agora esse pequeno estudo, sobre aí o livro de Mateus. Iremos começar a ler o livro de Mateus. Muito bem, pessoal, vocês viram que legal, que interessante essa Bíblia de estudo pentecostal? Então não tem nada de mais diferente, sim. Não está alterando a Bíblia, não. A Bíblia está aqui normal, com a sua palavra, e tem estudos, Estudos de cada livro, de temas importantes, e explicações de cada palavra, às vezes umas palavras difíceis, abaixo da Bíblia. Muito legal essa Bíblia. Pessoal, vocês vão gostar, viu? Eu não vou começar a ler ela agora, já o Evangelho de Mateus, capítulo 1, para não ficar um vídeo muito extenso, entendeu? Eu quero manter aí menos de 1 hora de vídeo. Então, já lemos a introdução de Gênesis, sobre a panorâmica e a visão do livro de Gênesis, e também agora o de Mateus. Então, no próximo vídeo sobre a Bíblia do Estudo Pentecostal, vamos começar a ler um pouquinho de Gênesis, um pouquinho de Mateus, um pouquinho da história do Antigo Testamento, um pouquinho do Novo Testamento, que é a vida de Jesus até a sua ressurreição, e os Atos dos Apóstolos e os seus ensinamentos. Beleza? Espero que você fique comigo. Acompanhe, pessoal, acompanhe. Por favor, vamos fazer um ano agora diferente. Vamos começar a dar mais tempo para Deus, dar mais ouvido para Deus, para Jesus,
praticar mais os ensinamentos. Eu estou com essa alegria, com esse propósito. Peço que vocês, irmãos que estiverem por aqui, orem por mim. Orem pelo irmão Diego e minha família. Precisamos das vossas orações para que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus abençoe você e a sua casa. Amém.